sobre a prova, mas enfim, eu acho que eu vou deixar para falar depois. Eu vou começar logo com o assunto e eu deixo um tempo para a gente conversar um pouquinho mais sobre as provas, sobre a prova e sobre as nossas atividades. Tá bom assim? Aí vocês me dão o alerta necessário aí para a gente poder conversar sobre. Oi, Sandra, boa noite. Então tá. Vocês lembram o assunto da última aula? Muito bem, Lari. Princípio da oficiosidade. Então vamos alinhar aqui o que nós já estudamos desde a aula de princípios, princípio do estado de inocência, princípio da imparcialidade, da igualdade processual, do contraditório, da bilateralidade da audiência, princípio da ampla defesa, princípio da oficialidade e princípio da oficiosidade. Então, hoje, certo, eu já falei sobre a oficialidade, eu consegui falar? Ou eu não falei? Ah, já falei, certo. E oficiosidade, eu já falei? Oficiosidade? Não? Então, vamos retomar princípios. Nós encerramos princípios nessa aula. E nessa aula, nós vamos iniciar inquérito policial. Certo? Só que eu vou reservar assim, uns 10 minutos antes das 8 horas, para que a gente possa conversar alguns instantes sobre a prova, que já está se aproximando, né? E sobre os exercícios que eu tenho passado a vocês. Tá bom? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Sempre assim nós vamos ter essa troca, né, de informações, para que a gente consiga obter total êxito em nossos exercícios, em nossa prova, tudo de uma forma bastante clara. O interesse aqui, não é, pessoal? É um interesse convergente, né? Não há aqui uma divergência. O interesse é convergente. Vocês querem ter êxito, passar, e eu quero estimular que vocês consigam obter total êxito. O êxito de vocês será meu também. Entendeu? Então, nós temos que fazer da melhor maneira possível isso aí e possamos ter, então, esse êxito, né? Na solução de todas as questões e como os nossos interesses, eles não divergem em nenhum sentido, ao contrário, são interesses convergentes, nós temos que dialogar para chegar a uma forma de um consenso. Eu posso ouvir vocês, vocês também podem me ouvir, e daí a gente conseguir manter um ritmo muito bom, como nós temos conseguido até aqui, né? Eu acho que até aqui nós temos conseguido manter um ritmo de estudo, de atenção e de assunto bastante salutar, né? Para um momento tão assim sensível das nossas vidas, né? Então essa ferramenta aqui, eu sempre tenho dito isso em outras turmas e aqui também, não é para deixar vocês estressados ou preocupados ou com peso a mais. Me parece que esse não é o objetivo e o professor não pode ter essa linha de pensamento, como eu acredito que a instituição não tenha. Pelo contrário, o nosso objetivo, desde o início, eu fiz questão de marcar isso, é que essa ferramenta seja utilizada para o bem de todos, para o estímulo do estudo, para um processo de conhecimento, mas que se traduza não de forma desgastante. Pelo contrário, a tradução disso tudo seja na forma de um estímulo, na forma de um estudo, na forma de uma reflexão. Então, essa ferramenta aqui não pode ser usada para poder estressar. Afinal, essa ferramenta que entra na casa de vocês, está em minha casa, está
na casa de vocês e ocupa um espaço. Então, não pode ser algo negativo. O professor não pode ter essa proposta e o aluno também não pode ficar estressado com isso. Imagine, era um espaço na faculdade, agora nós estamos entrando na casa de vocês e vocês, de qualquer forma, em nossa casa. Então, isso não pode ser algo que estresse nem o professor, nem o aluno. Pelo contrário, tem que ser algo bastante proveitoso, bastante salutar, importante, um momento de alegria, um momento de satisfação com o aprendizado, com o estudo. Se for para fazer de forma diferente, nós nem queremos. Eu, principalmente, não desejaria isso. Entendeu? Então, quando vocês me mostram a casa de vocês e eu mostro minha casa, eu acho isso tão, essa confiança, essa mútua confiança, eu acho isso tão importante. A gente tem que marcar esse momento, entendeu? Eu não teria oportunidade de ver vocês na casa de vocês e nem vocês teriam a oportunidade de me ver em minha casa. Então, isso tem que ser marcado como uma forma de avanço, uma dinâmica que nos permite melhor entrosamento, algo que nos solidarize, que não provoque efeitos negativos. Então, é isso que nós temos que conservar. Então, não pode ser estressante, não pode ser desgastante, não pode levar nenhum aluno, nenhum professor a um esgotamento. Pelo menos essa é a linha que nós temos de pensamento e de convicção. Portanto, eu quero assegurar a vocês que nessa reta final para a primeira prova, que vocês estejam mais relaxados, ou mais tranquilos, assim, que estejamos mais unidos possível para que a gente possa ter êxito na prova. Né? E essa fala minha não é de agora, é desde o início do semestre, nós tivemos essa sensibilidade. E eu não diria nem que é compreensão, eu diria que isto é resultado do cumprimento dos nossos deveres enquanto professores. Não é? Isso é resultado do cumprimento de um dever. Eu não estou fazendo nada mais do que meu dever funcional, que é até a sensibilidade desse momento, trabalhando uma ferramenta que ingressa na casa de vocês e que vocês me permitem, de forma tão gentil, estar na casa de vocês. Pelo vídeo, né? Pelo vídeo, né, Hamilton? Pelo vídeo, quem nunca, né? Então, pronto. Então, eu queria agradecer a vocês e para a gente poder continuar trabalhando isso tudo, trabalhando essa sensibilidade dentro dessa disciplina, tá bem? Então, eu agradeço a vocês. Eu vou dar alguns avisos, mas no finalzinho, para que a gente possa dar continuidade. Davi, tá aí? Estou. Ah, pronto. Não, porque você não costuma faltar, Davi. Aí eu fiquei um pouco, não diria preocupada, mas eu quis saber se eu gosto que vocês estejam sempre presentes e qualquer dificuldade que vocês tenham essa comunicação comigo, esse intercâmbio, e para mim, acima de tudo, vocês sabem, o meu perfil é o mais importante, não é? Eu costumo dizer sempre que hoje a aula para mim também tem um aspecto de divertimento, tem de ter, senão fica muito pesado, não é? Então não é bom. Pelo contrário, a aula para mim é um momento que eu me sinto muito estimulada e muito integrada no processo. E essa ferramenta permite isso também, não é? Então, qualquer dificuldade, você sabe que tem meu WhatsApp, que pode conversar comigo, e eu não quero nenhum motivo, pelo menos no que eu puder assegurar, nenhum motivo de estresse. E já disse a vocês, mas eu vou enfatizar no final da aula, que vocês, no momento da prova de vocês, né, o horário da prova não será 2 horas de relógio, como se diz aqui na Bahia, mas será 2 horas de aula. 2 horas aula, não é assim? 2 horas aula. Não será 2 horas de relógio, né? Será 2 horas aula. Então, e no horário da aula, a oportunidade em que vocês vão estar fazendo a prova, eu vou estar aqui, certo? Eu não vou ficar, talvez, aqui sentado o tempo todo, mas eu vou colocar o microfone e vocês podem entrar no chat para fazer alguma pergunta para que eu possa orientar vocês do ponto de vista acadêmico. Quanto a uma orientação tecnológica, essa assessoria, eu não vou poder assegurar.
Mas, do ponto de vista acadêmico, vocês podem ter certeza, estou no meu horário funcional, não estou fazendo mais nada do que minha obrigação, do que minha função. Tudo bom, Aninha? Tudo bem. Não estou fazendo nada além disso. É meu horário funcional, é onde eu teria que estar, para que vocês não pensem assim, a professora vai fazer isso. É horário funcional, a obrigação do professor, o dever do professor estar aqui orientando vocês para alguma dificuldade. Como se eu estivesse em sala de aula presencial, eu teria de ter essa mesma performance, essa mesma atividade. Então, nós vamos estar aqui. Aí, qualquer coisa, vocês falam no chat, ou qualquer coisa, vocês entram aqui, eu vou poder responder. A todo momento, eu vou ficar numa outra sala, né, assistindo a televisão, descansando, mas eu venho aqui para poder responder qualquer tipo de indagação que vocês tenham, algum grau de dificuldade que apresente na hora, para eu poder ajudar vocês, né? Nosso objetivo aqui é ajudar vocês, para que vocês tenham o melhor desempenho. É um momento de sensibilidade, é um momento assim que as pessoas ficam receosas, é natural, é um momento de uma crise, né, de saúde. Então, nós temos que garantir, para além da integridade física, a integridade mental. Então, a aula serve para isso também, certo? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Nós estamos aptos a transmitir essa segurança a vocês e não vai ter nenhum grau de dificuldade que vocês não possam resolver com a bagagem de conteúdo técnico que vocês dispõem. E aí eu vou falar no final dessa aula uma novidadezinha que vai ajudar vocês ainda mais, tá bom? Nessas 2 semanas que antecedem a prova. Tá certo assim? Então eu vou começar agora com a aula para que a gente não se atrase. Mas eu acho necessário, não sei se vocês não gostam, ou enfim, se vocês têm alguma resistência, mas eu acho necessária essa conversa anterior, é importante. Se eu estivesse na sala de aula, muito provavelmente eu já ingresso logo com o assunto. Mas aqui, como nós estamos fisicamente distantes, para que a gente sinta aquele calor, aquela aproximação, eu vou sempre transmitir essas ideias a vocês, para que a gente se sinta ainda mais juntos, unidos, certo? E, enfim, que a gente se solidarize nesse momento, né? Qualquer ideia antípoda, antagônica à solidariedade, à fraternidade, ao auxílio, à ajuda mútua e à contribuição, é uma ideia que não vale nem a pena ser colocada, não vale nem a pena ser externada, não é verdade? Essa pessoa que tem essa ideia deveria realmente silenciar. Pois é, cara, eu também deveria silenciar e refletir, ser convidada a refletir, né, sobre os seus conceitos e, enfim, entendimentos. Tá certo? Então, agora que nós já estamos tranquilos, eu sei que vocês estão aí, muitos de vocês, enfim, tomando um café, deitados, mais, eu diria assim, tranquilos. Então, vamos partir para a nossa aula. Eu sei que é um momento tenso, inclusive eu diria assim, para mim também, dar aula nesses moldes, dar aula no molde como esse, sai sempre uma aula menos espontânea do que se eu tivesse presencial, porque eu ainda estou me adaptando. Então, é também tenso para nós. Então, nós temos que diminuir as tensões e procurar manter um diálogo dentro de uma sinceridade, dentro de uma integridade. Tá certo? Então, eu estou muito sensível com relação a tudo isso. Quando eu fecho meus olhinhos assim, é porque eu não enxergo sem óculos. Aí as pessoas aparecem na tela com o nome e eu tenho que clicar aqui para poder as pessoas entrarem e terem acesso à sala. Tá bem? Então, vamos lá. Princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. Boa noite, Camila. Todos nós sabemos, é o primeiro princípio de hoje, todos nós sabemos que a persecução penal ou a persecutio criminis possui caráter público. Todos nós sabemos, obrigada, Camila. Todos nós sabemos que a persecutio criminis ou a perseguição do crime possui caráter público. Eis o princípio da oficialidade. Caráter
público é o caráter de Estado da persecutio criminis, ou seja, a perseguição do crime numa perspectiva de princípio da oficialidade independe da autorização ou consentimento do particular, do ofendido pela prática do crime. Esta é uma regra geral, qual seja, de acordo com o princípio da oficialidade. Porque em aula anterior nós aprendemos sobre o princípio da perdão, acho que me enganei aqui. Na aula passada, eu me enganei com o nome. O princípio foi da oficialidade, não foi isso? E agora eu vou falar sobre o princípio da oficiosidade. Então, já falamos dos dois? Oficialidade e oficiosidade, já falamos? Então, tudo bem. Se nós falamos dos dois, eu só vou, então, fazer as devidas correções na minha fala. Tá? Fazer o apanhado geral e seguir, então. O princípio da oficiosidade é aquele que estabelece que a persecução penal ou a persecutio criminis tem caráter público. Este é o princípio da, atenção, oficialidade. Oficialidade. Que a persecutio criminis possui caráter público. Então, não é uma atividade do particular. Há uma incumbência dos órgãos públicos estabelecidos pelo artigo 144 da Constituição de 88, exercerem a atividade de perseguição do crime com a finalidade de apontar a autoria e estabelecer a existência do crime através da materialidade delitiva. Então, o artigo 144 da Constituição tem como nome iuris da segurança pública. Integram a segurança pública, a polícia civil, cuja função é de polícia judiciária, a polícia federal, cuja função é de polícia judiciária, corpos de bombeiro, como também a polícia rodoviária e ferroviária. Artigo 144 da Constituição de 88. Então, de acordo com o princípio da oficialidade, marquem bem, por favor, nós temos que os órgãos de segurança pública têm caráter de Estado e devem, como estão, submetidos a uma disciplina constitucional. Diz respeito, portanto, e predomina o interesse da própria coletividade. Já o princípio da oficiosidade é uma soma do princípio da oficialidade. É que o princípio da oficiosidade determina que, considerando que a perseguição do crime possui caráter público, onde se estabelece pelo interesse social, o interesse em uma dimensão coletiva, numa perspectiva de organismo de Estado, a atividade persecutória dispensa autorização da vítima, dispensa consentimento do ofendido. Isto porque, a par de ter caráter público, a persecução criminal, a perseguição do crime, nós já sabemos que, a par dela ter caráter público, o sujeito passivo, isso é importante,
todos os crimes, sem dúvida, é o Estado. Sujeito passivo formal de todos os crimes é o Estado. É claro que o sujeito passivo material pode ser, por exemplo, no crime de homicídio, a pessoa, mas por detrás do sujeito passivo material existe o sujeito passivo formal, que é o Estado, que é uma sociedade política juridicamente organizada, respeitado, como nós temos estabelecido em aula, os seus elementos indefectíveis: povo, território e governo. Então, todos os sujeitos passivos dos crimes é o Estado, porque, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição, compete à União editar, elaborar a lei penal. Compete privativamente à União elaborar lei penal. Então, nesse sentido, é que o Estado, ele permanece como sujeito passivo formal de todos os crimes. Na verdade, segundo Enrico Ferri, segundo Francesco Carrara, em seu conceito de infração penal, o crime constitui um comportamento que viola o poder estatal. É antípoda à lei estabelecida pelo Estado. E, portanto, a pena deve, nesse sentido, constituir uma reação contra o crime, a fim de restabelecer, reafirmar o poder estatal. Ora, observe que, se nós asseveramos, quando nós asseveramos que a perseguição do crime independe de autorização ou consentimento da vítima, notadamente, nós ingressamos numa classificação de ação penal quanto ao titular. Então, em se tratando de ação penal pública, a titularidade desta ação pertence ao Ministério Público, devidamente apresentado pelo promotor de justiça. Então, todas as vezes que nós ouvimos falar em princípio da oficiosidade, nós estabelecemos uma premissa segundo a qual a atividade exercida pelo Estado para perseguir o crime prescinde, dispensa de autorização da vítima. Eis que surge, então, o conceito de ação penal pública, incondicionada, porque independe do interesse, da manifestação, do consentimento da vítima. Nesse sentido é que ela dispensa o pedido por parte da vítima. E, nesse sentido, os órgãos de percepção devem conhecer da infração penal de ofício, ex ofício, ou seja, sem a necessária provocação por parte da vítima. Esse conhecimento é ex officio, é de ofício. Então, a autoridade policial, eu me refiro ao delegado de polícia, tomando conhecimento de uma infração penal, de um crime que pertença à ação penal pública incondicionada, a autoridade policial deve instaurar o inquérito policial, deve instaurar um inquérito policial. Porque nós já sabemos que a atividade persecutória é uma atividade que, em regra, é exercida de ofício.
Mas sabemos também, alargando ainda mais o nosso conteúdo, não é? Colocando mais adiante o horizonte do saber, do conhecimento jurídico, nós encontramos certas ações que os crimes pertencem, que são denominadas de ação penal pública condicionada à representação, bem como ação penal de iniciativa privada. Então, a regra geral, todos os crimes pertencem à ação penal pública incondicionada. Mas há exceções diante dessa regra maior. Essas exceções tornam o crime de ação penal pública condicionada à representação, bem como ação penal de iniciativa privada, ou seja, é aquela iniciativa que pertence ao particular, a iniciativa que pertence ao particular. Na ação penal, obrigada aí, Arthur, pelo complemento. Na ação penal condicionada à representação, a vítima deverá autorizar ao Ministério Público para que o Ministério Público promova a ação penal. Sem esta autorização, o Ministério Público não estaria investido de legitimidade para a propositura da ação penal. Faltaria ao Ministério Público uma das condições da ação, que é exatamente a legitimatio ad causam, ou a legitimidade para a causa, que consiste na pertinência subjetiva para a propositura da ação penal. Na elegante expressão do eminente processualista, dublê de penalista, José Frederico Marques, haveria uma situação de crise na instância penal. E eu teria, por conseguinte, a absolvição da própria instância penal, não é do réu. É uma absolvição da própria instância penal, gerada por um estado de crise, que é exatamente a falta ou a ausência completa de legitimidade para a causa, na hipótese em que a vítima não autorizasse o Ministério Público. Dois exemplos de ação penal pública condicionada à representação. A primeira, o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Artigo 147 do Código Penal. É crime contra a liberdade individual, crime de ameaça. Ele é um crime, está no parágrafo único do artigo 147, um crime de ação penal pública condicionada à representação. E outro crime é o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, é um crime contra a incolumidade física. Incolumidade física. É também um crime contra a dignidade sexual. A dignidade sexual é o crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, artigo 213 do Código Penal, neste caso, se a vítima for maior de 18 anos, vítima maior de 18 anos, e estiver em sua plenitude de forças psíquicas ou biopsíquicas. Se a vítima estiver nessa condição, não estiver em estado de vulnerabilidade, a ação penal é pública condicionada à representação. No que tange a ação penal de iniciativa privada, de iniciativa do particular, nós temos como exemplo, vocês já sabem, mas é sempre bom ressaltar, cuida-se dos crimes contra a honra. A honra
que é o conjunto de qualidades intelectuais, morais e físicas. São os crimes de calúnia, preceituado no artigo 138, o delito de difamação, artigo 139, e finalmente a injúria prevista no artigo 140 do Código Penal. Esses crimes, em regra, são de ação penal de iniciativa da própria vítima. E o Ministério Público ingressa na ação penal privada na qualidade custos iuris, ou seja, de fiscal da ordem jurídica. Então, eu tenho aí explicação para o entendimento de que, em regra, a persecutio é ex officio, mas pode ser que ela dependa em sua atividade de manifestação anterior da vítima. Nesse caso, eu posso ter uma ação híbrida, que é a pública condicionada à representação, e uma ação que ela se estabeleça em conformidade com a conveniência e a oportunidade da vítima, que é o caso da ação penal de iniciativa privada. Então, está aí, em linhas gerais, as explicações para o princípio da oficialidade e princípio da oficiosidade, que são princípios norteadores do processo penal moderno. Nesta aula, vamos avançar mais um pouco. Nessa aula, vamos avançar mais um pouco e vamos falar sobre o princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade. Princípio da obrigatoriedade e princípio da indisponibilidade. Muito bem, Arthur. Eu vi você aqui colocando alguns enxertos aí do livro do professor José Frederico Marques, saudoso professor, um dos grandes processualistas. Foi exatamente esse livro que eu pude ler, Tratado de Direito Processual Penal. Deve ter sido pela editora Bookseller. Eu acho que eu tenho aqui alguns desses livros. Alguns desses livros. Alguém fez uma pergunta, Joãozinho. Após a representação, o MP pode encerrar o caso a pedido da vítima? Bom, após a representação da vítima, ela própria pode retratar-se, ou seja, desdizer-se e voltar atrás. E o Ministério Público, então, não oferecerá denúncia, mas após o oferecimento da denúncia, a retratação da vítima, João, será irrelevante. Então, a vítima só poderá voltar atrás se o Ministério Público ainda não tiver oferecido denúncia. É o que se chama de retratação da vítima. Após o oferecimento da denúncia, me parece que é irrelevante. Mas eu tenho uma observação a fazer, que é relativamente aos crimes em que o agente se prevalece de uma relação doméstica ou familiar. Eu estou fazendo agora alusão à Lei Maria da Penha. Então, nesse sentido, a representação não pode ser na esfera policial, para que o Ministério Público conduza em consideração a retratação da vítima, que não pode ser na esfera policial, e sim em audiência diante do juiz e do Ministério Público, e um dos motivos é para que a vítima, para que o MP se certifique que a vítima não está padecendo nenhuma forma de coação, certo? Aí, Arthur colocou aqui o artigo 16, somente poderá ser realizada perante o magistrado essa retratação, o qual terá condições de aferir a real espontaneidade da
manifestação apresentada, justamente para que não paire uma desconfiança relativamente a uma possibilidade dela estar padecendo alguma coação. Então, por isso que a retratação só é possível desde que realizada em audiência, tenha uma formalidade muito maior na presença do juiz, na presença do magistrado. Eu espero que eu tenha esclarecido, João, a sua pergunta, a sua indagação da melhor maneira possível. Sendo assim, vamos adiantar um pouco mais e, nesta aula, falarmos de dois princípios. O princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade, para nós terminarmos princípios. Então, quanto ao princípio da obrigatoriedade, como nós sabemos, a persecução penal, a perseguição do crime é de ordem pública, não cabendo, em regra, o juízo de oportunidade e conveniência. Na qualidade de autoridade, seja integrante do sistema policial, ministerial, judiciário, não cabe a mim analisar a conveniência ou oportunidade quanto à perseguição do crime. Muito pelo contrário, eu devo e sou obrigada a promover a persecução, porque a persecução tem caráter público e é, para mim, um mistério, um dever constitucional. Então, o Ministério Público, à vista de uma infração penal, deve propor a ação penal pública, no que ele estará desempenhando o seu dever, desempenhando o seu mistério constitucional. Artigo 129 da Constituição. Ora, nós sempre tivemos esse princípio durante muitos anos como um princípio que tem uma dimensão extremamente consolidada, digamos assim, no processo penal. É um princípio que tem uma dimensão, uma consolidação no processo penal, que foi adquirida, que foi compreendida ao longo dos anos pela doutrina. Ou seja, era um princípio em que nós não víamos uma possibilidade de uma mitigação. E eu me reporto, é claro, numa análise, sempre respeitando que nenhum princípio jurídico ele tem perfil absoluto, porque não se trata de um princípio eclesiástico. Então, é claro que o princípio da obrigatoriedade, por mais tivesse uma dimensão de consistência, não era uma dimensão absoluta, era apenas uma dimensão que foi construída ao longo dos anos e foi sedimentada e, portanto, consolidada. Mas era um princípio que aqui e acolá havia dentro da ordem jurídica, dentro dos diplomas legais, a possibilidade de sua flexibilização aqui e acolá, muito pontualmente. Mas eis que, em 1995, vem à luz o Juizado Especial Criminal. Eu me refiro ao diploma legal do Juizado Especial Criminal. A Lei 9.099 de 95, a Lei de setembro de 1995. E esta lei trouxe em seu bojo um novo instituto, no ano de 1995. Um instituto que foi, eu poderia dizer isso, inspirado em outro instituto norte-americano, um instituto do direito
estadunidense, o plea bargaining, que é um instituto do direito estadunidense. Apenas foi inspirado, porque a nossa transação penal, que consta na Lei 9.099, é claro, terá uma roupagem jurídica diferenciada, adaptada à história e à cultura do Brasil. Assim é que, em 1995, com essa... Oi, Fábio. Com o advento desta lei, 9.099, de 95, vem à luz o Instituto da Transação Penal. Transação penal. A transação penal é um acordo celebrado entre o Ministério Público, acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do crime, entre o Ministério Público e o autor do crime. É um acordo celebrado. Na verdade, o Juizado Especial Criminal é muito emblemático e realmente renova a processualística penal moderna, tornando-a moderna, na medida em que estabelece um instituto que possa determinar um espaço de consenso com a microcriminalidade, que é aquela criminalidade que pratica infrações de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima varia de até 2 anos. Então, dentro dessa microcriminalidade, qual seja aquela em que a pena máxima é igual ou inferior a 2 anos, é possível, portanto, a aplicação desse instituto trazido pela o princípio da indisponibilidade, Delmar. São 2 princípios, mas eu estou falando ainda do princípio da obrigatoriedade. Depois eu vou falar sobre o princípio da indisponibilidade. Então, a transação penal onde se permitiu esse espaço de consenso, de diálogo com a microcriminalidade. E que consiste a transação penal inspirada no plea bargaining, que é exatamente esse instituto do direito estadunidense. É o acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato. Caso o autor do fato aceite o acordo, ele cumprirá uma pena alternativa, uma pena restritiva de direitos. E o juiz homologa este acordo. Então, observe que, por causa desse acordo, o Ministério Público abdica, renuncia à propositura da ação penal pública. E o autor do fato se compromete em cumprir uma pena alternativa. Que pena alternativa é esta? Aquela definida na altura do artigo 42 do Código Penal. 43 do Código Penal. A prestação de serviço à comunidade, por exemplo, é uma pena alternativa. Agora, observe. É um acordo. Ninguém falou em processo, ninguém falou em sentença penal condenatória, e muito menos em que o autor do fato assumirá a responsabilidade penal. Não há processo, consequentemente não há sentença, e consequentemente não há sentença condenatória. Então, há um acordo, e no acordo, nós sabemos, existe concessão mútua de vontade. O Ministério Público cede, abdicando de promover a ação penal através do oferecimento da denúncia, e o autor do fato assume, sem confessar, sem juízo de responsabilidade penal, cumprir uma pena alternativa.
é da índole, da própria natureza do juizado especial criminal, políticas de despenalização, de desprocessualização, de descarcerização e de reparação ou ressarcimento à vítima. É da natureza, é da índole, é da estrutura do juizado especial criminal. Todos vocês entenderam? Então, quando o Ministério Público celebra a transação penal e o juiz homologa, observe, é uma sentença homologatória, não é condenatória. Nesse momento, no âmbito do juizado especial criminal, há uma renúncia por parte do Ministério Público no oferecimento da ação penal. Por conseguinte, nós temos aí uma suavização, um temperamento do princípio da obrigatoriedade. Há um temperamento, sem dúvida, porque o Ministério Público renuncia à propositura da ação penal, à persecutio criminis. Então, é, sem dúvida, uma política de despenalização, de descarcerização, de desprocessualização. Na transação penal, o autor do fato não assume responsabilidade penal, não assume culpa, ele se submete a uma pena, mas é uma pena alternativa. Trata-se de uma pena restritiva de direitos, de uma pena substitutiva. Isto é possível, sim, no âmbito do juizado especial criminal, para todas as infrações penais, cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. E os crimes hediondos, alguém poderia suscitar, mas eu devo esclarecer imediatamente que os crimes hediondos, é claro, não podem integrar esse rol, tendo-se em vista que, para os crimes hediondos, nós temos penas muito superiores, pena máxima, muito superior a 2 anos. Por isso, é claro, que os crimes hediondos ficariam completamente fora da perspectiva de uma justiça comutativa, perfil do juizado especial criminal. O juizado especial criminal, em infrações penais de menor potencial ofensivo, possui previsão constitucional e foi implementada, portanto, pela Lei 9.099 de 95, uma lei extravagante aos códigos, ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, que eu me refiro ao Código de Processo Penal. O juizado estabelece um procedimento dito sumaríssimo para depuração da infração penal de menor potencial ofensivo. É a origem daqueles princípios, agora velhos conhecidos, mas que na ocasião renovou a processualística penal, tornando-a moderna. Também a processualística civil. Eu me refiro ao princípio da informalidade, princípio da celeridade, princípio da economia processual e, finalmente, princípio da oralidade. São esses os princípios reitores, os princípios regentes, norteadores do juizado especial criminal. O que é interessante conhecer é que, efetivamente, o juizado especial criminal, ao introduzir a transação penal, suaviza, causa um temperamento considerável ao princípio da obrigatoriedade. Passa a possibilidade, faculta ao órgão ministerial a possibilidade de renunciar, de abdicar, não propondo a ação penal, e daí, então, nós temos a suavização. O autor do fato, eu gostaria de reafirmar isso, não assume responsabilidade penal, não assume culpa,
porque se trata de uma sentença homologatória. A transação penal se assemelha, assim, a um instituto estadunidense, o plea bargaining, todavia são institutos diferentes. Nos Estados Unidos, esse instituto permite, a partir do instante através do qual o autor do crime assume a responsabilidade penal, a redução e a comutação da pena pode ser drástica. Mas no Brasil, a pena é alternativa e não há assunção de responsabilidade penal. O que existe é um consenso, um compromisso firmado pelo autor do fato para o cumprimento desta pena alternativa, de onde vai se originar uma sentença homologatória. Uma observação muito importante é que a transação penal não se aplica ao juizado, não se aplica à Lei Maria da Penha. A transação penal não se aplica à Lei Maria da Penha, como também ao Estatuto do Idoso. Então, são diplomas legais que rechaçam por completo o Instituto da Transação Penal por razões que me parecem óbvias, não é? São institutos onde prevalece o interesse, são diplomas legais, Maria da Penha, Estatuto do Idoso, diplomas legais onde prevalece o interesse maior da vítima, que ganha uma dimensão coletiva pela situação de vulnerabilidade, o que exige, impõe por parte do Estado maior rigor, maior austeridade no poder de punir. Por isso que não há essa mitigação. No mais, a transação penal foi muito bem recebido como um modelo de uma proposta, um modelo jurídico, cuja política criminal é evitar o contágio criminógeno e a superlotação carcerária também. Foi por isso que foi muito bem recebido. Sem contar que desafoga o passivo do poder judiciário, desafoga o passivo do poder judiciário, reafirmando uma credibilidade necessária à atividade da justiça, ao poder de punir do Estado, para que ele não caia no descrédito, em que não raro se encontra tendo-se em vista passivo de processos criminais. Então, por isso que a transação penal é esse instrumento de descarcerização, despenalização e, sobretudo, de desprocessualização, motivo pelo qual eu tenho, sim, um abrandamento da obrigatoriedade como princípio norteador, princípio regente da persecução criminal. Muito bem, Arthur. A transação penal, como o Arthur muito bem colocou aí, você está ótimo, Arthur. Artigo 72 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Alguma dúvida a respeito? Se quiser perguntar, pode ficar à vontade para qualquer tipo de questionamento que eu puder aqui ajudar. Então, vamos dar prosseguimento. Nós temos um outro princípio, e aí, finalmente, nós vamos terminar princípios, sabendo vocês que há outros princípios e que eu devo, portanto, remetê-los à leitura, não é verdade? À leitura do livro, porque há outros princípios. Eu disse a vocês que o autor aqui fala em volta de 26 princípios. E nós trabalhamos aqui, me parece, uns 12 ou 13 princípios.
foi o que nós conseguimos aqui, mas eu tenho de reportar esses princípios e vocês, é claro, vão fazer uma leitura necessária para a compreensão desses princípios, porque são sempre muito exigidos nas provas da OAB e dos concursos para a carreira jurídica. Mas o que eu gostaria de falar nesse momento é o princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. O princípio da indisponibilidade, ele decorre naturalmente do princípio da obrigatoriedade. Eu diria que é um consectário, uma consequência lógica do princípio da obrigatoriedade. Então, o princípio da indisponibilidade remonta à persecução criminal. A persecução criminal. A persecução criminal não pode ser, segundo o princípio da indisponibilidade, não pode ser olvidada, ou seja, esquecida, não pode ser livremente disposta. Pelo contrário, a persecução criminal, em vista do seu caráter público, de atividade de Estado, ao revés, nós temos que zelar pela sua atividade de forma íntegra, em uma integridade, em sua incolumidade. Então, não é conferido, não é facultado, não é possibilitado à autoridade dispor da atividade persecutória. Pelo contrário, a atividade deverá empenhar os esforços necessários para que a atividade persecutória obtenha o êxito no que ela se propõe. Então, por exemplo, a doutrina estabelece um exemplo no Código de Processo Penal que blinda o princípio da indisponibilidade. É que, no Brasil, só quem poderá arquivar o inquérito policial é o juiz. Então, de acordo com este princípio, só quem pode arquivar inquérito policial é o magistrado. Então, vamos imaginar que o delegado de polícia não consiga, com a presteza necessária, investigar um fato criminoso. A autoridade policial instaurou o inquérito policial, porém, não alcançou um resultado, no sentido de que este inquérito policial ele não conseguiu obter, não está na atividade persecutória, através das diligências, não consegue apontar a autoria e existência do crime, por algum motivo. A autoridade policial não pode, pura e simplesmente, arquivar o inquérito policial pelo motivo de dificuldades ou de que as diligências determinadas ainda não conseguiram um resultado positivo. O delegado pode, em vista da impossibilidade de se descobrir a autoria e existência do crime, em vez de arquivar, o delegado deve representar ao juiz pelo arquivamento. Então, quem arquiva inquérito policial no Brasil é o juiz. E ele deve fazê-lo por determinação através de uma decisão judicial. Então, vamos imaginar que, no caso
o delegado de polícia não consiga obter nenhum êxito com a investigação. Ele deve representar. Por que eu estou utilizando a expressão representar? Porque a autoridade policial, ele não é parte no processo. Então, não sendo parte, ele não requer. Ele representa. Representa pelo arquivamento do inquérito policial. Então, o magistrado deverá apreciar os motivos, os fundamentos, e se lhe parecerem razoáveis, a autoridade judicial, o juiz poderá, por decisão, determinar o arquivamento do inquérito policial. Caso o juiz, mediante representação da autoridade, em que o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial, não há remédio na farmacologia jurídica. Então, uma decisão judicial em que o Ministério Público, pautando-se no arquivamento representado pelo delegado de polícia, requer o arquivamento, se o juiz determinar este arquivamento, não há remédio na farmacologia jurídica, não há recurso nesse sentido. Tá bem? Então é nesse sentido que há o princípio da indisponibilidade, justamente porque o delegado de polícia não arquiva o inquérito policial. Quem arquiva é o juiz, através de uma decisão judicial. É por isso que há um procedimento previsto no CPP para que o delegado, antes de efetivamente instaurar o inquérito policial, que ele faça uma verificação prévia daqueles elementos informadores que, em sendo plausíveis, sustentem ao menos o início, a base, deem lastro à investigação oficial, que é a realizada pelo inquérito policial. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Deixa eu lembrar aqui. Existe no Código de Processo Penal a previsão de um artigo segundo o qual o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Então, uma vez proposta a ação penal pública, o Ministério Público não pode desistir da propositura da ação. Observe, não é um ato de aventura a propositura da ação penal. A propositura da ação penal não é um ato de aventura. Compreenda, a propositura da ação penal gera consequências, sobretudo do ponto de vista do réu, que deverá contratar, por exemplo, um advogado de defesa. Então, a propositura de uma ação penal é um exercício de responsabilidade social. Não é uma aventura. E enseja consequências, sobretudo para o réu, que terá, dentre outras providências, contratar um advogado. Por tudo isso, o Código de Processo Penal reforça o cumprimento de dever, mas dentro de um grau de responsabilidade, de comprometimento, de compromisso. Então, por isso é que, uma vez proposta pelo Ministério Público a ação penal, o Ministério Público não poderá desistir.
Mas eu gostaria de deixar claro que o Ministério Público, a despeito de não poder desistir da ação penal proposta, ele poderá, a partir da instrução probatória, a partir da instrução probatória, formar um novo ente de convencimento, a despeito dele não poder desistir da ação penal proposta com o oferecimento da denúncia. O Ministério Público poderá, no curso da instrução criminal, formar um novo ente de convencimento. Este ente de convencimento poderá constituir-se numa mudança de opinião, numa mudança da opinio delicti, na opinião sobre o delito, caso em que o Ministério Público poderá, em regime de alegações finais, postular, pedir pela absolvição do réu. Em regime de alegações finais, pedir, postular a absolvição do réu. É o princípio da indisponibilidade da perseguição criminal. Então, ele poderá, portanto, formar um novo ente de convencimento e postular em sede de alegações finais a absolvição do réu. Inclusive, ele pode fazer isso no plenário do Tribunal do Júri Popular. No plenário do Tribunal do Júri Popular. O rito do procedimento para apuração do crime seguiu e, ao fim, na sessão de julgamento, em plenário do Tribunal do Ministério Público, se estiver convencido da inocência do acusado, pode, eu diria deve, postular pela absolvição do acusado, porque a atividade ministerial, numa perspectiva processual, ela é acusatória, mas para além da atividade acusatória, o que existe é a atividade de fiscal da ordem jurídica, caso em que, nesse sentido, o Ministério Público pode postular pela absolvição. Então, o Ministério Público, não podendo desistir da ação penal, regra geral, e o inquérito policial devendo ser arquivado somente pelo juiz em decisão judicial, nós temos aí, eu diria, dispositivos que compreendem o princípio da indisponibilidade da perseguição criminal, princípio da indisponibilidade da perseguição criminal. Tá certo? Então, eram esses os princípios. Vocês poderiam ler em casa os demais princípios da motivação, etc, etc. Só um momentinho, Naldo. Que eu quero falar com vocês aqui, que eu ia acabar me esquecendo. Dentro do princípio da indisponibilidade, existe também um outro instituto que está na Lei 9.099, que é o Instituto do sursi processual. Esse Instituto do sursi processual está na Lei 9.099 de 95, assim como a transação.
E esse instituto do sursi processual, ele suaviza, ele tempera o princípio da indisponibilidade. O sursi processual está previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Este sursi, ele faculta ao Ministério Público propor a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo. Então, o Ministério Público propõe, o autor do fato aceita se quiser, mas se aceitar a proposta ministerial, haverá um sobrestamento do feito, uma suspensão do processo. E por causa desta suspensão, nós teremos que o autor do fato não responderá ao processo e mergulhará num regime de prova, num regime de limitação, que varia de 2 a 4 anos. Esse regime de limitação. É um regime simples. Dentre outras exigências, o autor do fato terá de reparar o dano à vítima, o que é uma exigência das leis modernas. A necessidade de reparação do dano por parte do réu, por parte do condenado, pela prática de crime. Inclusive, o artigo 90 do Código Penal faz essa determinação de que o réu, ou condenado, melhor dizendo, deverá reparar o dano causado pela prática do crime. É um efeito, eu diria, primário, um efeito geral de toda a condenação criminal. No caso do sursi, é uma exigência do regime probatório, porque no sursi processual, o Ministério Público propõe a suspensão do processo, que pode variar no mínimo 2, no máximo 4 anos de processo suspenso, se o autor do fato respeitar as condições, dentre elas, a reparação de dano causado pelo crime. Ao final, o juiz extingue a punibilidade. Se o réu não cumprir a condição, o processo seguirá o seu curso que estava sobrestado. Para que o autor do fato possa ingressar no sursi, se impõe necessariamente que a pena mínima, artigo 89, a pena mínima para a infração penal seja de 1 ano. Observe, eu não disse máxima, eu disse mínima. A pena mínima seja de 1 ano. Este é o requisito, eu diria, objetivo. Qualquer crime cuja pena mínima seja qualquer crime cuja pena mínima seja de 1 ano, cabe sursi processual, cabe suspensão condicional do processo, cabe o sobrestamento do feito criminal. Mas a pena tem de ser de até 1 ano. Os crimes hediondos estão completamente fora dessa possibilidade, porque a pena mínima é muito superior a 1 ano. Como também, em sendo esse o requisito objetivo, é claro, há o requisito de natureza subjetiva, que é exatamente a hipótese de que o réu não encontre-se respondendo, não esteja respondendo a outro processo criminal. Então, para postular a suspensão condicional do processo, a pena mínima tem de ser 1 ano, como também o outro
não exista, não exista, ele não pode ter sido, ele não pode, o réu não pode estar sendo processado por outro crime. Não pode estar sendo processado por outro crime. Tá certo? Alguma dúvida com relação à suspensão condicional do processo? Lembrando sempre a vocês que a suspensão condicional do processo não se confunde com o sursi penitenciário. O sursi penitenciário é exatamente a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. E o sursi penitenciário está previsto no Código Penal. Suspende no sursi penitenciário a pena privativa. No sursi penitenciário existe condenação criminal. No sursi penitenciário existe aplicação de pena. Está no Código Penal, na parte geral. Aqui eu estou me reportando a um outro sursi, ao sursi que está na Lei 9.099. Este sursi é moderníssimo. Aquele é, eu diria, anacrônico. Mas este aqui, que é o processual, é moderno, suspende até o processo, suspende o processo penal. E o réu não responderá ao processo se ele cumprir as condições. Ele pode ser aplicado. Muitas infrações têm pena mínima igual ou inferior a 1 ano, associada ao requisito subjetivo de que o réu não se encontre respondendo a outro processo, sim, ele é largamente aplicado. Todos entenderam? Todos entenderam? Coloquem o ok. Ah, ótimo. Que bom. Então, nessa altura, eu oriento vocês, certo? Ana, João, Arlete, todos vocês. A Irã, a Alan também, Maria, Carol, todos vocês. A leitura, certo, Heron? Davi, de todos os princípios, Camila. Todos os princípios restantes aqui são poucos, mas são princípios que eu diria relevantes para a compreensão da estrutura valorativa, digamos assim, do Código de Processo Penal, da estrutura valorativa do Código de Processo Penal. Eu poderia iniciar inquérito, mas só para não ter que cindir a aula, eu vou aproveitar esses 10, 15 minutos que nós temos ainda para falar um pouco das nossas atividades e para conversar com vocês a respeito da nossa prova. Tá bem assim? Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que, como eu já disse anteriormente, eu vou reforçar, mas vou fazer observações. A nossa prova constará de 10 questões. Vocês têm de ter o login e a senha e treinar antes para que vocês não tenham dificuldade no momento da prova. Como também as 10 questões vão ser acerca a partir de conceito de direito processual penal até esses princípios que eu ministrei em sala, que eu ministrei aqui, nessa aula, né, virtual, nessa aula aqui em que nós estamos nesse espaçamento. Então, vai ser esse o conteúdo, que vocês vão ter de ficar atentos ao conteúdo, tem no livro, então não é algo que assim, onde vocês vão ter dificuldade, porque tem no livro. As aulas estão gravadas e vocês, portanto, terão acesso ao conteúdo. Se tiver alguma dificuldade mais no sentido da assimilação e do entendimento, vocês podem passar um WhatsApp para mim e eu terei o maior prazer em orientá-los. Certo? Vocês têm a partir dessa semana para estudar, né? A semana que vem eu prometi a vocês aquela aula em caráter de revisão. Então, a próxima aula. Então eu não vou assistir. Tem que registrar a presença de vocês. Então, seria bom que vocês assistissem. Tá bem?
Eu vou escrever aqui o número do meu celular para você. Tá Pô, Ana, eu certo? queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Pode fazer. Foram 3 atividades que você passou, né? Uhum. As 3 você está cobrando também, né? Essas atividades é para o VT, né? Isso. Entendeu? É para compor a nota do VT. Mas são 3 ou 2? São 3, não? São 3, é isso mesmo. Valeu, Ana, obrigado. São 3. E elas são simples, né? Mas eu quero falar dessas atividades, eu vou falar agora. Cuidado com o horário da prova, é a hora aula. São 2 horas aula. Não é 2 horas de relógio. É 2 horas aula. Então fiquem atentos. No dia da nossa prova, que me parece que vai ser dia 13, não é isso? 13 de maio, uma quarta-feira, eu vou estar aqui junto com vocês. Vocês vão fazer a prova, mas eu vou estar, sim, somente 3 avaliativas. Somente 3. Eu vou estar aqui para poder orientar vocês em qualquer dificuldade do ponto de vista acadêmico, certo? Alguém que não tenha conseguido entrar no sistema, a gente vai deixar registrado aqui, tudo, enfim, dar esse suporte acadêmico a vocês. Isso aí nós vamos fazer por vocês, certo? Podemos fazer por vocês. Então, eu quero que vocês estudem a partir de agora o conteúdo para a prova. Será objetiva. São 3. 3, João. Quanto às atividades, só 3, são 3. Quanto às atividades, eu passei 3 atividades. Aquela de fichamento foi uma atividade quando nós não tínhamos ainda esse recurso aqui da aula online. E tínhamos que manter um contato de qualquer forma. Então, eu não vou cobrar aquela. Estudem, mas eu não vou cobrar para compor a nota do VT. E eu queria pedir a vocês que vocês fizessem atividade na ferramenta do portal. Quem não puder fazer na ferramenta, eu vou disponibilizar outro acesso dessa atividade, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Mas primeiro eu gostaria que vocês tentassem na ferramenta do portal, certo? Tentassem firmemente fazer essa atividade na ferramenta, certo? Não, o fichamento não será cobrado, mas eu acho que são 3 atividades, não, gente? Oi, Ana, Carol. Oi. Eu estava olhando aqui. Na verdade, tem 2 atividades postadas no AVA. E uma no Estudos e Tarefas, que é essa do fichamento. Então, a dúvida está pairando sobre isso. Se o fichamento entraria ou só as que estão no AVA. Não, só as que estão no AVA. Então, são 2 atividades. São 2? 2. Pronto. Atividade 1 e 2. Certo. Então, são 2. Eu não vou cobrar o fichamento, porque o fichamento vocês não têm como mandar para mim, a não ser por e-mail. Meu e-mail já está abarrotado. Então, eu só quero cobrar o que efetivamente eu vou poder corrigir, que é a atividade manual. Oi. Pelo amor de Deus, rapaz, tem 3 atividades lá, 3, tarefa 1, atividade 1, 2 e 3. E nenhuma dessas 3 fala em fichamento. Fichamento você tinha pedido separado. Pelo amor de Deus, confusão. O problema é quando você abre o AVA, só tem campo para tarefa 2, atividade 2 e 3. Então, a grande maioria anexou na 2 a tarefa 1 e 2, e na 3 só 3. Que confusão, gente. 3 tarefas, acabou. E Delmar, você está enganado, meu Se querido. quiser mandar 2, manda 2. Pronto, acabou. Você está enganado porque a atividade 1, que está em estudos e tarefas, é exatamente o fichamento. Se você abrir lá, você vai ver. Então, quem fez, tudo bem. Quem fez, tudo bem. Quem fez o fichamento e anexou, ótimo. Não vai ter prejuízo nenhum. Só vai somar. Eu vou corrigir as que estão no AVA, certo? Que eu passei. Tá bem? Eu vou discutir com vocês. Professora, na semana passada a senhora passou uma atividade, a 4ª atividade, não? Tinha a primeira, que foi o fichamento, a segunda, que foi uma atividade, não lembro, foi, acho que, não lembro.
a terceira, e na semana passada você nos passou a quarta. Eu não sei se está acontecendo com os outros colegas também. Para mim, não apareceu. Eu só soube dessa atividade porque colegas da manhã, do grupo da manhã, falaram no grupo que tinha essa quarta atividade, por isso eu soube. Mas não está aparecendo para mim no portal. Qual é o seu Eu não sei nome? o que está acontecendo com Larissa. Larissa? Eu tenho visto esse relato de que às vezes a atividade não fica acessível. Não aparece. Aí como se não tivesse colocado a atividade para a gente no portal. Eu sei, por conta disso, e por conta que eu não quero, nesse momento aqui, eu quero deixar um espaço para que vocês se dediquem ao estudo da prova, porque não é só minha disciplina, há outras disciplinas também. E porque vocês têm essa dificuldade de acessar o portal, a dificuldade não é nem de vocês, a dificuldade muitas vezes é colocada no próprio portal, vocês não conseguem. Então, para poder dar uma manutenção nesse portal, sim, Alan, tudo bem. Eu quero dizer a vocês assim que eu vou suspender, né, para esta semana, para a semana que vem, para a semana da prova, as atividades, tá bom? Então, se empenhe em fazer as que estão disponíveis no portal, certo? Ok. Eu vou Certo. dispensar, quero que vocês prestem bem atenção. Essa semana nós não vamos ter atividade. Na semana que vem também não, e na semana da prova também não. Mas as atividades que já foram passadas têm que ser encaminhadas. Agora, as atividades que nós já passamos aqui, que estão no portal, então se empenhem, porque é até uma revisão para a prova, se empenhem para fazê-las. E eu deixo vocês bem à vontade para poder, a partir de agora, estudar para a prova. Tá certo assim? Certo. Para agora, sobre essa atividade, a quarta atividade, realmente, a senhora, como vai ficar? Porque para o pessoal da manhã aparece. Eu não sei se para os colegas de noite também tem para pessoas que estão aparecendo. Então, não. Se vocês puderem mandar um WhatsApp para mim, para poder ver isso. Tá certo. Está acontecendo, entendeu? Esse portal realmente oferta muitas dificuldades às vezes. Mas eu deixo, então, vocês com essas atividades que eu já passei, que vocês puderem fazer. É porque não está mostrando as atividades, mas tem. Eu já passei meu telefone aí, eu coloquei meu telefone aí escrito. E vocês podem manter contato comigo. Então, exatamente, Lari. É esse meu telefone. Se eu não responder na hora, não é porque eu não quero responder, não. Porque às vezes não dá para responder na hora, eu tenho que organizar a resposta na minha cabeça, entendeu? Então, às vezes eu olho e deixo para responder depois, quando eu tiver já amadurecido aquilo, ou me organizado para poder responder. E vocês, às vezes, querem uma resposta como se fosse uma sentença. Então, às vezes, não dá para fazer isso na hora. Certo, Bruno. Entendeu? Obrigada. Mas, enfim, eu vou suspender, então, essas atividades. A partir de agora, vocês não vão ter atividade, para vocês ficarem bem tranquilos para fazer a prova. Tá certo? E na próxima semana, que é quarta-feira, nós vamos ter uma aula de revisão. Nós vamos ter uma aula de revisão. E, enfim, eu posso falar de inquérito um pouquinho, dá para começar, mas assim, a aula forte da aula mesmo, carro-chefe da aula. Sim. Professora? Sim. Naldo falando. Só para fazer um breve esclarecimento aqui, é que muita gente tá meio perdido com relação às atividades, é porque é o seguinte, a primeira atividade ela está postada lá na área do aluno, no site da faculdade, onde tem lá estudos e tarefas. Aí tem a primeira tarefa, ela só foi postada lá, que é aquela que a senhora passou. Ler as classificações da ação penal, explicar os sistemas processuais penais e explicar as fontes do direito processual penal. E aí as outras duas, elas foram postadas no espaço EAD. É por isso que o pessoal às vezes não está localizando a primeira. Aí tem a segunda, que é explique o sentido teleológico da interpretação quanto ao modo. E a terceira, explicar o princípio do estado de inocência. De fato, são três. É que a primeira, ela está lá ela não foi postada no EAD, ela está lá na área do aluno, no site da universidade, lá no Estudos e Tarefas. Isso mesmo. Foi isso mesmo, agora que eu me lembrei. Exatamente. Qual é o seu nome? Naldo.
Ronaldo, eu vou lhe pedir, agora que você me fez, inclusive, me lembrar, porque nem eu estava lembrada disso, e fui eu que fiz. Eu vou lhe pedir, então, que você coloque aí nesse chat, isso aí que você está dizendo, quais foram as 3 atividades. Tá, vou postar aqui agora, então. Pronto, eu lhe agradeço. É porque é o seguinte, professora, nessa atividade 1, que as pessoas, tem aluno achando que é só o fichamento. Não, atividade 1 você está pedindo 2 coisas. Aí tem mais uma coisa que você acrescentou para ler e fazer um fichamento. Mas essa atividade 1 não é só o fichamento. O fichamento você pediu, supor assim, algo mais. Mas a atividade 1 são 3 coisas que o Naldo falou aí. Pode observar. Escrever, não sei o quê, porque eu não estou com ele aqui agora. Eu postei ela agora no grupo, nós montamos de processual. Então as pessoas estão achando que é só o fichamento da atividade. Por isso que eu falei, são 3 atividades. 1, 2 e 3. Na atividade 1 tem também, que você pediu, o fichamento do livro. O fichamento do capítulo, que falava dessas que você faz, entendeu? É isso aí. Rapidinho. Professora? Lá vem a minha falando de 4 atividades. São 3 atividades. Professora? Sim, sim. Obrigado, viu, pela aula. Uma boa noite, tá, professora? Quem é? Arthur. Tá certo. E tá, mas façam as atividades que estão disponíveis. Eu não tenho, minha memória não é boa, porque na hora são muitas turmas, gente. Pronto, Então, professora, postei as atividades já aí no chat aí. Então, as 3 atividades aí. Pessoal, não tem 4ª atividade para nós da turma da noite. Não inventem não, viu, amigo? Por favor, são 3 atividades. Tá postado aí já, tá? Boa noite, professora. boa noite. Ó, gente, Até a próxima. coloquem aí, sim, muito bem. Aqui a Ana já está colocando os nomes e as matrículas, certo? Para que a gente possa encerrar aqui. Não fiquem na sala. Podem sair à medida que vocês forem colocando. Não precisa colocar matrícula, não. Só o nome, como o Jefferson fez mesmo. E o presente aí de vocês para ficar registrado que a gente ministrou a aula, certo? Para ninguém duvidar. Boa noite, professora. Só um tumultozinho para terminar, né? Tumulto? Adoro. Ô, Prozinha, É, tira uma dúvida para mim. Já que surgiu essa primeira atividade aí, que não está no AVA, é para mandar por onde essa atividade? Atividade 1, que é a tal do fichamento e tal. É para mandar por onde? por isso que eu estou dispensando quem não conseguiu fazer a 1. Você tá Que não entendendo? precisa, né, Pro? Porque eu não tenho como agora. Então tá claro isso já, né, Pro? A primeira que quem não mandou ainda não precisa mandar, porque não tem como mandar pelo AVA, não é isso? Agora, quem já mandou, ok. Quem já mandou, ok. Tá, obrigada, Prozinha. Boa noite, um beijo. Tá,